E aí, jovens e coroas do canal, tudo bem com vocês? Hoje, atendendo a pedidos, o vídeo será sobre a série da Netflix Cidade Invisível e as suas personagens, as suas lendas que estão ali na série. Afinal de contas, algumas daquelas lendas estão aqui, ó, neste livro que eu escrevi, Itapuá, um pedaço de chão mágico. E além disso, no final do vídeo, você terá um vídeo bônus. Quer saber qual é? Então bora lá pro vídeo que eu te conto já já. Esse vídeo tem um oferecimento de Delícias da Vila. Tudo o que você quiser encontrar de lanches, sobremesas e comidas típicas do Pará, você encontrará no restaurante mais completo de Coaraci. A série Cidade Invisível está no top 10 da Netflix, está em segundo lugar nesse exato momento e tem arrancado muitas críticas na mídia. E ela mistura folclore com investigação policial. É uma história desenvolvida por dois casais, Rafael Dracon e Carolina Munhoz. O Rafael escreveu a trilogia que é best-seller Dragões de Éter. E a direção ficou por conta de Carlos Saldanha, o brasileiro, aquele que é o mesmo diretor que dirigiu Era do Gelo e Rio. Nós vamos para a história, sem spoiler, claro, né? O policial ambiental, vivido pelo ator Marco Pigossi, ele se envolve numa investigação de assassinato. E aí ele descobre aí um mundo, né, aparentemente invisível, vivido por esses seres, por essas entidades. Claro que aqui no norte a gente não chama de entidade, a gente chama de encantados. E são esses encantados que hoje nós vamos falar aqui. Qual é o conceito que a gente tem aqui de encantado? Geralmente são pessoas que faleceram, que morreram e que por algum motivo ou outro, alguma dívida, alguma coisa que tem que fazer, uma missão não cumprida, e por esse motivo eles viram encantados, né? Ficam nesse mítico, nesse místico, para que possa desenvolver a sua encantaria. A série ganhou o gosto do público por causa dos efeitos especiais e também da atuação de alguns atores, como a Alessandra Negrini, que vive a Cuca. E para mim, a Alessandra Negrini coube certinho no papel, porque a Alessandra, para mim, ela já tem aquela cara meio afetada, de louca, um olhar meio sinistro. Vocês vão ver aí na série como ela começa a cantar, né? A Cuca vem te pegar e tal, nananenê. E nessa primeira parte já teve uma polêmica. Por quê? Porque as pessoas esperavam a quem? Aquela Cuca, que é o jacaré loiro, né? Eternizado pelo Monteiro Lobato. Agora a gente tem que entender que história oral, como o nome diz, é oral, ela é passada, né, boca a boca pelos mais velhos para os mais novos e varia de região para região. Aqui mesmo onde eu moro, pode ser uma forma que a gente escuta uma história e já lá para o interior do estado é de um outro jeito. Não existe uma verdade absoluta. Tanto que existe sim umas versões da Cuca, que ela é uma velha, uma bruxa e tal, que veio lá de Portugal e que foi se eternizando. Aí sim, né, foi sendo marcado no período colonial aqui no Brasil. A Cuca vive na mata e rapta crianças, geralmente as mais malcriadas. Tem uma audição apuradíssima e dorme uma vez a cada 7 anos. Dizem também que a cada 1000 anos brota um ovo e nasce uma nova Cuca. E a velha Cuca se transforma num pássaro. Agora vocês estão lembrando do vídeo bônus que eu falei? Não esqueci, claro, tá? Para quem gosta dessa versão da Cuca, né, loira, cara de jacaré, no final do vídeo eu vou passar uma história feita pelo ilustrador, quadrinista paraense Robson Maroni, do encontro, ele me cedeu, do encontro da Cuca com a Matinta Pereira. Essa senhorazinha aqui, talvez vocês não conheçam, mas muito conhecida aqui no norte, de uma mulher que às sextas-feiras como essa, chuvosa, ela sai, né? Tem as unhas enormes, ela voa, algumas versões dizem que ela voa e tal, né? E tem um apito feito de dedo de criança, né? Ela tá ali, ó, no meu livro, história ali, no Itapuá, um pedaço de chão mágico. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo contando na Matinta e contando duas histórias que aconteceram na minha família. Uma, quando ela colocou a minha mãe para correr, e a outra, quando eu era moleque, que eu estava na casa de fazer farinha com a minha mãe, e ela subiou, moleque. Então, se vocês quiserem, eu conto num próximo vídeo, hein? Comentem aí. Agora, voltando para a série, a Cuca, ela tem um fiel escudeiro, né? O cara todo peludo, de nome Tutu, ruivo e tudo, grandão. A priori eu pensei até que fosse o lobisomem, mas não é. E eu vi algumas confusões aí, algumas pessoas chamando, dizendo que era o bicho-papão. Não é o bicho-papão, minha gente. Aqui é conhecido, na verdade, como o vira-porco. O vira-porco é um homem que recebeu essa sina em se transformar num grande porco e sair às ruas para comer sobras
e quando encontra alguma pessoa, coloca para correr. E eu recebi um áudio semana passada, olha a coincidência, de um senhor contando a história da avó dele, que contava para ele que aqui no bairro onde eu moro, lá pela década de 50, à noite saía um porco enorme e colocava a galera, o pessoal, para correr. Esse porco saía geralmente aí pelos quintais para fuçar, comer galinha, resto de comida e tal. Até que um dia os homens aí da redondeza se reuniram e deram uma coça aí, pedaço de pau, paulada e tal, lá no vira-porco. E no outro dia, né, um senhor muito conhecido aí da comunidade apareceu cheio de hematoma. Olha a história aí para vocês. Aqui em Belém sempre teve muita história do vira-porco, quando não era uma porca muito grande, inclusive num bairro muito conhecido tem a história da porca do reduto. Se vocês quiserem, vocês podem pesquisar aí no Google que vocês vão encontrar. E o Boto? O Boto é um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro, né? Nas localidades à beira do rio, sempre quando tem festas, aparece um homem todo de branco, muito charmoso. Esse mesmo homem nunca tira o chapéu, pois na cabeça dele entrega quem ele é. Nela tem um furo. O Boto seduz as mulheres, engravida e depois some. Mas eu preciso dizer uma história para vocês, tá? Tirando um pouco desse romance, desse misticismo e tal. Existe uma outra versão do Boto aqui no norte, né? Chamado o pai-avô. Então, nessas regiões ribeirinhas e tal, o pai acaba abusando da filha, que engravida, ou seja, acaba tendo um filho, né? Ele é pai e avô ao mesmo tempo. E para que ele não vá preso e para que não corra o escândalo maior, cai onde? Na costa de quem? Do Boto. E aí, jovem, tá gostando? Também, coroa? Ah, é a primeira vez de vocês aqui? Então vou ter que fazer o convite, claro, né? Te inscreve no canal, marca aí o sininho, opção todas, tá? E dá o teu like. Agora, pra ti que já é inscrito aqui, né? Tu deve estar sentindo a falta de alguém, né? A Clara. Bem, a Clara voltou a trabalhar, então tá mais difícil de fazer vídeo. E é por isso que eu sempre te falo, cara, compartilha, conta pros teus amigos, diz que tem um canal Pai d'Égua aí, pra que a gente possa viver de YouTube e fazer vídeo até o diabo dizer chega, meu irmão. Bora pra história do Saci. O Saci geralmente é um menino, um homem negro, que faz arte por onde passa. Entra nas casas e bagunça tudo. Quando encontra um cavalo, faz trança na crina dele. Ele se transporta através de um redemoinho. Agora, se você pega o gorro dele, você pode pedir tudo o que quiser que ele vai obedecer. Tudo para que você devolva o seu gorro. O Curupira é um show à parte na série, né? E é dele que a gente vai falar agora. O Curupira é o protetor dos animais e das florestas. Tem os cabelos vermelhos ou de fogo. Ele tem os pés para trás para confundir aqueles que vão atrás dele. Com detalhe, o Curupira ajuda aqueles que irão caçar. Porém, a caça de subsistência. Se ele perceber que o caçador está com ganância ou faz aquilo por pura maldade, ele esconde os animais e começa a perturbar o caçador. E quase finalizando, nós vamos falar da Yara, a famosa Mãe d'Água. A Yara era uma índia muito bonita e guerreira. Seus irmãos, com inveja, tentaram matá-la. Só que ela acabou matando todos eles. Com medo do seu pai, ela tentou fugir. Mas seu pai conseguiu pegá-la e a jogou no rio. Porém, os peixes a salvaram e a transformaram numa linda encantada. E eu tenho uma história para contar da Yara, tá? Aqui no livro, mas vou logo dar um spoiler para vocês, tá? Eu tava na casa da minha avó, né? Devia ter uns 5, 6 anos, na casa dela que era de barro, tá? E o banheiro onde tomava banho e tal, não era ali pertinho, colado não, cara. Era lá longe, no mangue, no mangal, tá? Onde tinha o poço e tal. O marido dela chegou lá calibrado, tinha tomado muita 51 na cabeça e tal. Aí tava chovendo. E aí ele foi pra lá e daqui a pouco ele chamou, né? Gritava de lá, a gente só escutava o eco, né? Lucela! Lucela! E ela, muito afetuosa, muito carinhosa, né? O que esse diabo quer, esse demônio? Porque ele não morre logo, esse desgraçado. E aí, tá? Ela foi embora com a sombrinha no meio daquela chuva, né? Intensa. Quando ele voltou, ele veio com a história que tinha uma bifurcação, onde eu fazia, deixava ali a mandioca, né? Tem essa história aí também, de molho, fazer farinha e tal. E o caminho pro poço. E quando ele olhou pro lado esquerdo, tinha duas moças formosas e tal. E elas ficavam atraindo ele, né? Quanto mais ele ia, mais ele estava ali entranhado, perdido e tal. Quando ele se deu conta, ele não sabia onde estava, né? Tudo no escuro. E aí ele começou a chamar pela minha avó. Eu não sei se ela ainda ficou ainda mais pé da vida, porque além de ter saído na chuva,
Ainda ele se perdeu por causa de mulher. A Yara. E na série tem o Corpo Seco, né? Vocês vão entender lá a história do Corpo Seco. Então é muito parecida, né, também com a história que se tem aqui, né? Que é a história de um cara que é muito ruim mesmo, tá? E quando ele morre, nem a terra, nem o fogo quer ele. A história que tem, inclusive contada pela minha avó, que diz ela ser um primo distante, que lá no interior, né, aqui onde eu conto a história, ela tinha um primo e esse primo uma vez respondeu mal para a mãe dele e jogou uma xícara na mãe dele. Tem outras versões, tá? E nessa, tudo bem e tal, ele morreu e depois de um tempo, né, foram enterrar outra pessoa onde ele já estava enterrado e encontraram o corpo dele intacto, né? E aí, qual seria a história do corpo seco, né? A pele, ela tá colada nos ossos. E a história diz que enterraram de novo, a terra não quis, tentaram queimar, né? Ele não conseguiram queimar, jogaram ele na maré, né? na água, a maré devolveu. Final das contas, né, dizem que ele está escondido numa daquelas igrejas que tem lá na cidade de Vigia de Nazaré, e que de 10 pessoas que vão na cidade, 9 querem saber aonde está o corpo seco. Bem, chegamos ao final, né? Histórias como essas aí da série Cidade Invisível e outras como Mapinguari, o Irapuru, Pedro Malazarte, o Lobisomem, a Cobra Grande, tá? E muitas outras estão aí no imaginário do povo, né? E no livro Itapuá, um pedaço de chão mágico, faço o convite aí para seguir o perfil no Instagram. E até mais.